Oi, oi, fala minha gente. Seu americano favorito aqui, Trayton. Nossa, gente, estou aqui em Brasil e como pode ver, não tem algo melhor que estar nesse clima. É um dia não muito quente, mas não muito frio. É um dia perfeito, realmente. Eu queria fazer um vídeo rapidinho falando sobre como eu aprendi o português e porque foi um idioma muito fácil para mim aprender, mas não é fácil para os americanos realmente para aprender. Então, o que aconteceu? Ah, o português para mim era o quarto idioma que eu estudei. O primeiro idioma que eu estudei, claro, o inglês primeiro, porque é o nativo, né? A segunda era o espanhol. Eu aprendi o espanhol estudando primeiro na universidade, dentro da escola, mas depois disso eu tive que realmente estudar sozinho, daí eu aprendi espanhol. Depois disso eu comecei aprendendo sueco. Um, então, esse foi um outro idioma. Muitas pessoas não sabem que o idioma que eu estudei e não aprendi. Aí, estou no nível de intermediário, mas eu tenho esquecido muito porque eu não tive muita utilidade, eu não tive muita oportunidade para usar esse idioma. Mas ainda eu consigo entender bastante hoje em dia, em falar um pouquinho. E daí eu comecei a estudar o russo depois. Mas daí eu parei porque o russo era bem difícil para aprender realmente, porque o russo é um idioma que é muito difícil, tem um alfabeto bem difícil. Então eu aprendi aí do ponto de aprender mais ou menos o alfabeto em algumas palavras, daí eu fiquei pensando, não, eu deveria parar aqui e aprender outro idioma que fica mais fácil para mim, porque eu não queria gastar muito tempo também com a relação entre Estados Unidos e russo, às vezes é bem complicado, então eu pensei que eu vou aprender esse idioma, mas nem vou ser capaz de viajar lá, talvez um dia, por causa da nossa relação entre os países. Então eu falei, eu vou aprender outro idioma. Então eu comecei a olhar os idiomas românticos, né? O idioma de francês, italiano, na mesma família como o espanhol, sabe? O România, Romanian e também o português. E daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Brasil em português. E eu pensei, nossa, que cultura legal, que coisa linda. Eu pensei, eu vou começar aprendendo português. Então, quando eu comecei a aprender o português, eu estava usando o sistema que eu usei para aprender espanhol. E nesse sistema se chama LinkedIn. Não, não, desculpa. Linku. L-N-I-N-Q. Não lembro, eu vou escrever aqui embaixo. Mas eu comecei a aprender o português como daquele sistema. E foi muito fácil para mim, gente, porque eu comecei a ler o português, não vi que foi muito semelhante como o espanhol. E só eu tive que aprender mais ou menos os sons e também o jargão de aqui. Um, Daí eu comecei a falar pouco a pouco, praticando o português com pessoas na internet. E algumas de vocês que me conhecem faz muito tempo, vocês sabem que eu casei como brasileira. Daí a gente sempre falamos em português também, né? Isso me ajudou bastante. Mas antes que isso, eu já falei bastante português, mas isso me ajudou bastante com, tipo, estabelecendo o meu português mais firme, né? E daí depois tudo isso, eu comecei com o tempo viajando e agora hoje em dia eu moro no Brasil e eu uso o português o dia a dia, né? E também aí tem um negócio porque eu trabalho com algumas empresas que são aqui no Brasil, né? A gente temos reuniões, a gente estamos falando sempre em português, sabe? Então, português realmente faz muito parte da minha vida. E para mim foi um idioma bem fácil para aprender. Provavelmente o idioma mais fácil para mim aprender foi o português. Mas essas por muitas razões que eu falei, tipo, ter casado com brasileira, um, já falei espanhol antes, já estudei outros idiomas, também minha mente estava bem aberto para aprender novos idiomas. Então não foi uma coisa tão traumática para mim aprender o idioma como outras pessoas. Agora, eu acho que o português é complicado em si. É bem mais complicado que o inglês para aprender. A razão é porque português tem muito conjugações, tem muito jargão, tem um som que a gente não temos em inglês, que é o ão. O ão é um som bem difícil para o americano aprender. Tipo, São Paulo, São José dos Campos, jargão. Então é uma som que a gente não temos. Ok, mas eu acho que por um americano normal, é, realmente, em nossa cultura, a gente não gostamos realmente para aprender outros idiomas, isso é verdade. A gente gostamos de ficar em nosso país,
É uma coisa que eu acho um pouco mal, que às vezes quando as pessoas viajam, às vezes, uma coisa que eu acho um pouco mal é que às vezes quando as pessoas viajam, eles querem ir para outro país, né, esperar que eles falem inglês. Eu acho que não pode fazer isso. Quando você vai para um país, parte da coisa que você tem que fazer é tentar aprender o idioma deles. Porque você está no o país deles, sabe? É uma coisa de respeito, mas, claro, ao menos tentar, né? Não vai ser capaz de falar tudo perfeito, mas tentar de aprender. Um, então, o americano normal não gosta muito de fazer isso, não. Uh, mas eu acho que isso é uma barreira bem grande também para muitas pessoas viajam para o Brasil e ficar no prazo largo, porque eu ainda tenho amigos que aprendeu espanhol e moram em países na América Latina que falam espanhol, mas para morar no Brasil eles falam que eu gostei lá, mas realmente o idioma é bem complicado, não tenho vontade de aprender, né? Não. Mas como eu falei, eu acho que não é algo bem difícil para uma pessoa aprender o português. Agora, eu não vou ficar aqui falando que o meu português é perfeito, realmente. Eu acho que é meu sotaque, eu nunca trabalhei muito no meu sotaque. Realmente, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que, nossa, faltava muita coisa no meu português. Eu pensei que eu já era fluente, mas eu vi que muitas pessoas estavam usando jargão. Eu fiz um outro vídeo quando eu falei que eu ouvi pessoas falando imagina. Imagina significa, pode significar, tipo, de nada. Eu nem entendia isso antes. Então, quando você realmente mora no Brasil, você começa a realmente entender melhor o português, aprender mais jargão. Tipo, vamos fazer um bate e volta, vamos ir lá e voltar, bate e volta, coisas assim. Eu já conheço muito mais frases assim hoje em dia. Não, agora, eu nunca trabalhei tanto no meu português para que eu fique com sotaque perfeito, com gramática perfeita. Eu nunca fiz isso. Eu quase nem estudei muito gramática, porque eu sabia que muitas regras eram exatamente igual no espanhol. Então, às vezes, quando eu tenho muitos problemas com, construindo uma frase muito bem feita na gramática, mas hoje em dia, eu leio livros, às vezes, completamente em português, sem problema nenhum. Até agora eu já li 2, 3, 4 livros, todo em português. Mas o idioma português é difícil mesmo. Se eu quis, um dia eu poderia, tipo, verdade, afirmar no português para que eu tenha o sotaque perfeito. Eu vejo algumas pessoas na internet, algumas gringos que têm um sotaque em português muito bom. Mas eu nunca tentei de ter um sotaque, tipo, excelente para ter o mesmo som de um nativo, realmente. Esse nunca foi meu objetivo em aprender o português. Meu objetivo foi ser capaz de comunicar com as pessoas sem causar muitos problemas para eles entenderem, sabe? E daí, depois disso, depois eu cheguei para esse nível, para mim, eu senti como foi um sucesso e já estava pronto para aprender outro idioma. Então, eu sou estudante de idiomas e o português foi uma das idiomas que eu era um estudante. Hoje em dia, eu estudante para sempre, sabe? Então, mesmo que agora eu consigo morar no Brasil sem problema nenhuma, eu consigo interagir com o povo, ainda eu sou um estudante do português e eu incentivo os meus amigos para tentar de aprender, porque eu acho que o Brasil tem uma cultura tão rica e também a música aqui, uma coisa que eu amo de fazer depois que eu aprendo um idioma é para escutar a música e conseguir entender as letras e tudo. Então, então eu vou deixar o vídeo aqui, mas essa é a razão que bom, essa foi uma explicação sobre como eu aprendi o português e consigo, tipo, comunicar-me melhor hoje em dia, até o ponto que às vezes as pessoas me falam, seu português é perfeito. Eu sei que não é perfeito, mas eu fico, tipo, feliz para eles conseguirem me entender. Mas tá bom, gente, eu estou aqui em Brasil, vou desfrutar o resto do meu dia e obrigado bem-vindo para o seu país. Tchau, tchau.